título dessa mensagem é Paixão por Reconstrução. Paixão por gente passa por reconstruções. Eu preciso acreditar que uma reconstrução é possível em mim e através de mim. Para que eu me apaixone, eu preciso ser reconstruído. E para que eu permaneça apaixonado, eu preciso validar essa reconstrução em mim e em no outro. O nosso tempo, a pós-modernidade, ele não aponta tanto para reconstruções, pelo contrário, um dos traços da pós-modernidade é justamente a colaboração nas construções. Processos colaborativos são cada vez mais presentes em nossa vida. Essa proposta de construção desconectada do divino é uma proposta que aponta muito mais para o inferno do que para o paraíso. E diante disso, eu preciso me comportar como alguém que constrói a partir de Deus, mas acredita também que a partir de Deus reconstruções são possíveis. Mas eu tenho algumas lições para compartilhar com você, a partir desse movimento intencional do Neemias. A primeira coisa, amigos, é que nós precisamos entender quem era Neemias. A Bíblia nos diz que o Neemias era filho do Acalias. E o Neemias fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia. E após a queda do Império Babilônico, diante do Império Medo-Persa, Neemias aparece na narrativa bíblica com notoriedade. O nome do Neemias, amigos, significa Deus consolou. O Neemias é um consolador. O Neemias não é um agitador, o Neemias não é simplesmente um cara articulado. Ainda que ele seja, ele é um consolador. A nossa liderança, ela não pode ser só inspiradora, precisa ser consoladora. O nosso avanço não pode ser só inspirador, ele precisa ser consolador. Ao acreditar que Deus consola os que choram, eu também quero consolar os que choram. Talvez você olhe para o seu passado e você só encontre ruínas, mas você não está nesse lugar. Talvez você olhe para o seu passado e você não veja ninguém de pé, mas você está de pé. E não é porque eu estou de pé que eu vou deixar de me preocupar com quem está caído. Não é porque eu me levantei que eu não vou querer levantar quem está esborrachado. O sucesso pode andar de mãos dadas com a negligência. Tem muita gente que, ao conseguir destaque na vida, negligencia quem não conseguiu. O primeiro ponto que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite é que a vitória pessoal pode facilmente me fazer esquecer de quem está perdendo as lutas da vida. Eu estou construído e não me preocupo com nenhuma outra reconstrução. Eu avancei e não me preocupo com nenhum outro avanço. Paixão por gente vai me fazer acreditar em coisas que ninguém acredita. Preciso acreditar que uma reconstrução é possível. Não a partir do que eu sou, mas a partir do Deus que eu aponto. Esse é o sucesso do discipulado. Se o seu discípulo parece mais com você do que com Cristo, é porque você não se parece com Cristo ainda. E nós precisamos ser mais parecidos com Cristo, para que os nossos discipulados tenham sucesso. Nossas vitórias não podem nos fazer esquecer que os outros também precisam vencer. Quando nós falamos sobre eu quero ver uma transformação, estou orando para que Deus abençoe os jovens dessa igreja, estou orando para que Deus abençoe os atletas dessa igreja, amém, nós oramos. Mas o nosso interesse na reconstrução, ele precisa ser mais amplo. Em qual aspecto eu vou te dizer? Eu oro pelos jovens dessa casa. Obviamente eu oro pelos jovens dessa casa. Mas a minha oração é pelos jovens do Rio de Janeiro.
É pelos jovens que se perdem nas comunidades, em bailes, segurando fuzil, se drogando, se entregando para o crime. A minha oração é para as famílias dessa igreja, mas também é para as famílias que estão longe da igreja e que estão vivendo prostituição, estão vivendo adultério, estão vivendo mentira, estão vivendo violência. Então, eu oro por pessoas que eu ainda não conheço, porque eu acredito que a reconstrução em Jesus é mais ampla do que eu vejo. Deus quer levar o nosso coração para um lugar onde nós não habitamos mais, mas que sente saudade da nossa atenção. O segundo ponto é que eu preciso de um choque de realidade para me movimentar além de onde eu estou. O Neemias podia ser um copeiro para o resto da vida, mas uma notícia desconfortável fez dele um reconstrutor de vidas. Tem uma pergunta que deve ser feita para nós. Como eu tenho encarado as más notícias que batem nas minhas portas? Talvez você não encarou as más notícias como algo que Deus permite para o seu crescimento. Talvez você colocou a culpa nas pessoas, ou até mesmo em um espírito maligno. Pode ser que até aqui você não tenha encarado as más notícias como um combustível poderoso para o seu crescimento. Os nossos ouvidos não gostam, mas o nosso coração precisa. Não trabalhe para receber más notícias, mas quando elas chegarem, reconheça que elas podem te levar a novos lugares ao lado de Deus. Não vamos trabalhar para lidar com más notícias, eu não vou buscar esse combustível. Mas se Deus tem esse combustível para mim, que seja. Se através de um desconforto Deus vai me esticar, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Não é que eu bato na porta de quem me maltrata, mas se através de alguém que não me faz bem é que vem o meu crescimento, e se essa é a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Se algo vai embora, agradeça e trabalhe com o que fica, e que seja feita a vontade de Deus em nós e através de nós. Amigos, qual o nosso comportamento quando a má notícia bate na nossa porta? O Neemias saiu de um lugar de tristeza e caminhou para um lugar de conquista. O Neemias saiu de um lugar de derrota e começou a apontar um lugar de vitória. O Neemias saiu de um lugar de destruição e apontou para a reconstrução. Se esse é o pensamento, nós vivemos distantes da graça. Porque graça é justamente o que eu recebo, mas não mereço. E Deus é um Deus gracioso. Amigo, a forma como você luta está totalmente ligada à forma como você vive. Se a sua luta só é vencida através de algo que homens produzem, eu quero te dizer que existe uma vitória que Deus produz. Eu quero te dizer que se você está passando por uma situação difícil, não é para você afogar as suas mágoas em uma garrafa, não é para você afogar as suas mágoas em uma noite, em uma boate. Eu quero te lembrar que se você passa por um momento difícil que requer uma reconstrução, pega o exemplo do Neemias, para tudo, ora, se envolve, jejua, clama e espera por Deus. Ele é fiel para fazer. Eu quero finalizar. Eu respondi ao Senhor: meu rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Deixa eu te falar uma coisa, é o que o Neemias está falando para o rei. Rei, aqui está tudo certo, mas meu coração não está organizado. Aqui está tudo certo, mas eu não estou feliz. Você está me dando uma boa condição de emprego, eu tenho um bom salário, eu tenho um privilégio, mas meu coração está chorando porque tem gente chorando. Eu sou apaixonado por reconstrução, eu não consigo me desconectar. Tem algo que me leva a acreditar em mudanças, tem algo que me leva a acreditar em quem ninguém acredita. E eu preciso que você me permita ir até lá, porque eu não vou viver em paz enquanto eu não reconstruir o que foi destruído. E que essa inquietação seja o combustível do nosso ministério. Amigos, eu vou confessar para você um negócio aqui. As maiores situações que eu tive com a minha esposa Pérsia no ministério
Vai fazer 10 anos que eu fui consagrado. As maiores situações foi quando todo mundo falava para eu não acreditar em alguém. E o que eu fazia? Acreditava. Levava para dentro de casa. Pagava café. Pagava açaí. Jogava bola. Ouvia história que eu não queria ouvir. Mas tem algo em mim que me faz acreditar que quando alguém acredita em nós, quando alguém investe em nós, Deus derrama algo poderoso. Tem algo em mim, meu amigo, que não me permite fazer desistir. Tem algo em mim que me faz um apaixonado por reconstrução. Sabe por quê? Quando eu tinha 15 anos, um pastor olhou para mim, quando as pessoas falaram que quem vinha de onde eu vim não ia viver nada de bom, e ele olhou para mim e falou assim: vou te fazer um pregador. E você vai ser um dia um pastor de multidões. Se isso me moveu, meu irmão, eu nunca posso deixar de dizer para as pessoas que, olha, a sua vida pode ser hoje diferente do que você imaginava, mas Deus tem um futuro maravilhoso para você. Deus tem um futuro de vitória, Deus tem um futuro de conquista. E não acredite que a reconstrução é impossível. Deus faz, Deus transforma. Eu não sei o que você ouviu, porque tem uns abençoados. A dor não paralisa, mas tem gente que quer paralisar. Apareceu um sujeito lá chamado Sambalate. E tinha um outro chamado Tobias. E a Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 2 que ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Meu amigo. Tem gente que não quer ver o bem dos outros, não. Tem gente que não quer ver ninguém de pé, sabe por quê? Quando todo mundo está caído, ele reina. Tem gente que está falando para você não acreditar naquele irmãozinho que chegou na cela, sabe por quê? Já enxergou nele um coração generoso que ele ainda não possui. Fala, se aquele ali levantar, eu vou perder o meu lugar. Mas eu quero te dizer algo do fundo do coração. Acredite na reconstrução, porque o lugar que Deus tem para você, o Sambalate não toma. O lugar que Deus tem para você, querido, ninguém leva. O Sambalate e o Tobias olharam e falaram assim: deixa esse povo caído, nós estamos de pé. Tem muito Sambalate e muito Tobias infiltrado no meio da gente. E nós temos que tomar cuidado para nós não sermos nem Sambalate nem Tobias. Então, um negócio que é difícil. A pessoa vem aqui na igreja, ou vai na célula. Estou falando aqui na igreja porque eu estou aqui, mas acontece em toda igreja. Aí você abraça aquela pessoa, você acolhe aquela pessoa, você celebra a vida daquela pessoa. Aí aquela pessoa fala assim: cara, eu era daqui. Aí você coloca a sua igreja, ou coloca a atitude, coloca a sua realidade. Eu era daqui, eu estava afastado, eu voltei. Estou muito feliz. Você fala: cara, eu também estou muito feliz com você. Eu estou celebrando junto com os anjos o seu retorno. Deus tem uma obra maravilhosa para você aqui nessa casa. Que bom que você voltou. Aí você ainda não conhecia o irmão. Você sai dali com o contato dele, chega para o irmão mais vivido da igreja, fala assim: aí, você não sabe quem eu conheci hoje, cara. O cara está cheio de Deus, o cara está com fogo nos olhos, falou que vai fazer uma obra maravilhosa aqui, está voltando para a igreja. Aí o cara fala: quem é? Aí você fala: no nome, é o Carlos. A pessoa ela fala: Carlos, meu irmão. Carlos voltou? Então eu estou saindo. Se o Carlos voltou, eu vou embora. Se o Carlos está na casa, eu não estou. Porque o Carlos não muda. O Carlos é problemático. O Carlos é caótico. Quando me falam isso, eu comecei a ter uma resposta. Eu vou te ensinar. Quer aprender? Se o Carlos não muda, eu mudo para ser melhor para o Carlos. Se o Carlos não cresce, eu cresço. Se o Carlos não ouve a palavra, eu escuto. E eu vou celebrar o retorno do irmão Carlos. Ainda que muitos ainda queiram que ele permaneça caído. Sempre vão existir pessoas que não olham para fora, que não querem o bem dos outros. O quarto ponto. Eu preciso prestar atenção em quem eu escuto. O Sambalate e o Tobias falaram: essa obra aí não dá certo não. Alguns já tentaram, não conseguiram. Alguns, não eu. Quem veio antes, não veio com a força que eu tenho, não veio com o chamado que eu tenho, não veio com Deus que eu tenho. Então eles falharam, eu não vou falhar. Alguém pode ter falado isso sobre a sua empresa. Todo mundo já tentou isso, todo mundo, mas não foi você.
Ah, todo mundo tentou fazer isso, todo mundo, mas não foi você. Tem uma história na Bíblia que é do Pedro. O Pedro era um pescador profissional, sabia pescar, ficou a noite toda pescando, jogou a rede lá, não pegou nada. Sabe quando ele pegou? Quando Deus falou com ele, joga a rede. Uma coisa é saber fazer, outra coisa é saber fazer com a bênção de Deus. Nós precisamos entender que alguns falharam, e não quer dizer que nós vamos falhar. E não é a voz do desanimado que vai nos colocar para baixo. E eu sinceramente não sei como você chegou aqui nesse lugar, mas você e eu precisamos acreditar em reconstruções. Reconstrução do Rio de Janeiro. Amiga, eu não sou do Rio de Janeiro. Eu lembro uma vez que eu estava vindo pregar no Rio de Janeiro, o avião pousou. Acho que foi a segunda vez que eu vim no Rio de Janeiro. Tinha uns 2 passageiros na minha frente, os caras falaram, pô, chegou nesse lugar, cara. Quando eu descer eu vou ser roubado, quando eu descer vai ser isso, quando eu chegar em tal lugar vai estar desse jeito. Pô, mó trânsito, cara, se parar não sei o quê. Eu falei, meu irmão, onde é que eu vim parar? Que lugar que é esse? Mas nós acreditamos em uma reconstrução, e eu volto a dizer, eu acredito em uma reconstrução que passa pela igreja, aonde a igreja Batista Atitude vai se transformar em um ponto turístico no Rio de Janeiro. Eu creio em uma reconstrução de valores, de olhares, de propósito, de posicionamento, aonde as pessoas vão querer conhecer sim o Pão de Açúcar, mas vão falar, o que esse povo vive? Como eles fazem uma obra tão grandiosa como essa? Eu quero conhecer. Cuidado com quem você escuta, porque podem te fazer acreditar que o que você está fazendo é muito pouco. Que a sua célula, o seu pequeno grupo de irmãos que se reúne para ler a palavra é ineficaz para a transformação do condomínio. Talvez estão te falando assim, não precisa orar pelo seu filho toda noite não. A irmã fez isso tudo e não foi legal o fim. Estão querendo te desanimar. Repreende essas vozes, diga que elas não vêm de Deus. Avance em direção ao que Deus disse para você fazer. Eu quero finalizar, amigos, lendo o capítulo 6, no versículo 15, que diz o seguinte: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. A obra que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. E se Ele tem uma reconstrução para as nossas vidas, Ele vai executar uma reconstrução. Se Ele tem algo para ministrar, Ele vai ministrar nos nossos corações. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.